Café Brothers, episódio 194. Um oferecimento de Celério Telecomunicações, melhor empresa de provedor de internet para você assistir a sua série. Maratonar aí no Dia dos Namorados, né, Alex? Bom demais, né, Alex? Também é Forte Corporadora, a maior corporadora do estado, para você fazer um bom negócio, investir aqui em barracões e também loteamentos de alto padrão. É com o pessoal da E-Forte, só falar ali com o Rafa e com a Rose. Também está com a gente aqui a Sicredi Centro-Sul Bahia. Tudo que você precisa saber sobre investimento, seguro de vida e também carro-chefe do Sicredi, os consórcios Sicredi. Está com a gente também aqui o Metal Viana. Para você, produtor rural que precisa de solução para dentro da sua porteira, Metal Viana é a melhor opção para você. Principalmente agora, está chegando a safra de milho. Você precisa ter a sua máquina pronta para colher, então a revisão preventiva e também aquele ajuste no meio da lavoura que quebra ali, você precisa fazer uma solda, um reparo, fala com a galera do Metal Viana, eles atendem o estado inteiro do Mato Grosso do Sul. O que mais, Alex, tá com a gente aí? Pô, não podia esquecer, né, da Agra GPS, vou estar lá no Canadá com eles no mês de setembro, mostrando para vocês essa tecnologia que eles desenvolveram de máquinas agrícolas, você podendo usar o piloto automático e o GPS John Deere para qualquer marca de máquinas agrícolas, aproveitando aquilo que você já tem dentro da sua fazenda. Acho que é isso, Alex. Manda um abraço para quem, Alex? Tiago Tamioso, para Maju, Lázaro também, né? Sai para fora, Lázaro. Vem assistir esse episódio aí, tá? Galera, e hoje nós estamos muito felizes aqui, já vendemos nosso peixe. Estamos aqui com duas pessoas aí que vieram da capital para o interior para a gente bater um papo. Eu vou pedir para ela se apresentar. Por favor, primeiro você, que a galera não te conhece, para essa câmera aqui, ó. Olá, pessoal. Eu estava ouvindo. Meu nome é Sara, tá? Eu sou advogada, advogo e trabalho com a Cassi. Estou em diversos ambientes. Quem vê a Cassi aí, eu sempre estou nos bastidores, estou sempre acompanhando ela. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Xandó. Antes de eu falar com você, já tinha a sua fama lhe precede. Ô, obrigado Né? demais, cara. Então, o pessoal já falava muito bem de você, do seu trabalho. É um prazer estar aqui. Mas eu queria falar sobre os patrocinadores. Dentre eles, eu estava pensando, não tenho plantação, não posso mexer também com o negócio do aço. Tô solteira, não dá para assistir série. Eu tô pensando a do barracão foi o que eu melhor. Eu tentando, falei, poxa, qual desses patrocinadores aí vai dar certo? Para investir? Obrigada, Não, obrigada. fica tranquilo, cara. Vai pela internet, pode encontrar alguém, né, cara? Ah, Pois é, né? Pois é, né? Pois é, ano de eleição, vamos deixar pro ano que vem? vamos Viu? trabalhar. Alex, depois você change aí, tá? Isso, obrigado demais, tá? Ah, viu? Se apresenta para quem não te conhece ainda aí para essa câmera. Sim, olá pessoal, sou a Cássia Monteiro, estou super feliz de estar aqui novamente, sou psicóloga, presidente do Instituto Desperte e Governe e também suplente de vereadora em Campo Grande. Legal demais. A gente convidou vocês para a gente bater papo, né? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo. A gente sabe que alguns assuntos importantes para o Brasil vão ficando por trás dessa cortina de fumaça, Sim, porque agora não adianta você falar nada, é só a Copa do Mundo, cara. Sim, Entendeu? Ontem eu estava assistindo os jogos lá, a abertura, então são 3 países, né? Canadá, México, Estados Unidos. isso, Então isso a gente sabe que mexe com a economia do mundo, né? Então o mundo todo está olhando para a Copa do Mundo e algumas coisas estão ficando por trás, sim, que são coisas importantes. sim. Por exemplo, saber se homem pode ir no banheiro de mulher, é uma coisa muito importante no Brasil, né, cara? Isso a gente Relevante. muda assim Ah, mexe com o câmbio, né? ah. Isso sobe, desce o dólar, né, cara? Então, assim, com todo o respeito, puta que pariu, né, cara? Nós fica. Não, a minha quinta série, você falou Copa do Mundo, entrou nessa história de banheiro, falou, falando em bolas, tem que usar o banheiro feminino. É isso, cara. Não é? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das prioridades dos nossos governantes em levantar questões tão irrelevantes para o trabalhador. Sim, O cara tá cagando e andando para quem vai entrar no banheiro, isso, isso. Cara, é só deixar como tá. Sim, Homem no banheiro de homem, mulher no banheiro de mulher. É isso mesmo, sabe? sim. É, o óbvio hoje precisa ser dito. Não tem jeito.
E a gente precisa de todos os tipos de comunicadores para passar a mensagem. A gente não está só lidando com a questão, parece muito bobo essa questão. Poxa, é tão óbvio, né? A gente fala, o cara tem que usar o banheiro de mulher. E infelizmente, hoje existe um discurso, uma narrativa, né? Colocam as pessoas para debater coisas simples, bobas, né? E enquanto um sistema está por trás, fazendo movimentos, acelerando esse progressismo aí e discutindo, na verdade, pautas econômicas, né? Que estão lá sendo votadas, aprovadas, imposto em cima de imposto, enquanto está todo mundo realmente preocupado com o banheiro. Parece ser bobo, mas na verdade tem um risco, né? Por Existe exemplo, o Alex falou que é pão e circo, mas no caso, Alex, é pau e circo, né, cara? Você tá que é, entendeu? Cara, mano, eu fico de cara com essas coisas, sabe? É um negócio assim bizarro. é Poxa, não, mas você é cristão, você tá falando. Cara, se a é gente não isso. falar isso dessa forma, o pessoal não vai Não, entender, cara, não. entendeu? E aí fica uma pessoa aí que era homem, agora cabelo pichain, agora tá com cabelo loiro, liso. Ai, E você sabe que assim, poxa, então você é contra o trânsito? Não, nada a cada ver, um faz o que nada a quer da ver. sua vida. E não acho que as pessoas devam deixar de lutar pelos seus direitos, né? Se eles se sentem inseguros no banheiro masculino, poxa, vamos levar, eles têm os representantes, né? Vamos colocar isso em debate, vamos pensar em como resolver isso. Só que é um grupo pequeno, né, que quer Exatamente. impor a vontade deles Você quer ver ali. uma coisa que é muito assim, que a gente vê? Você lembra a Thaís Carla? Cara, o tamanho dessa mesa, ela era assim, sabe? Aí ela queria mudar o avião. Sim, Mano, que sim, absurdo, cara. Emagrece, pô. O que que sim, ela fez? sim, Tomou monjaro, sim, emagreceu, pô. sim, Fez bem pra ela. sim, Ela queria mudar as companhias aéreas por causa do tamanho dela, que ela era imensa. Ela tava ruim pra ela. sim, É o Você mal viu? da cultura woke, né? Porque eles querem que o mundo se adapte ao sentimento sim, deles. Eles não querem adaptar o que eles sentem à realidade, né? sim, Então eles querem, de alguma forma, mudar a realidade para se adequar àquilo que eles estão sentindo. sim, Só que é aquela questão, eu sempre uso esse exemplo em palestra. Se você ficar falando para mim que isso daqui é um microfone, que essa garrafa é um microfone, não vai tornar um microfone, porque sim, ela é concreta, né? Que é uma garrafa e acabou. Então, por mais que você fale 1000 vezes que é um microfone, não vai se tornar. Só que o problema da nossa geração é que de tanto ouvir a distorção da realidade, começa a ter uma distorção cognitiva mesmo, né? De olhar para isso e falar, não, mas será que não é? Porque, ó, tem o formato de um microfone, né? Será que não posso usar como um microfone? E isso vai levando eles ter uma interpretação totalmente distorcida da realidade ao ponto de chegar a ter esses surtos aí em rede social que levam a um sofrimento psíquico enorme, principalmente relacionado a pessoas trans, né? Porque é um assunto delicado de falar, mas até um tempo atrás, a questão de transição de gênero e tudo mais, pessoas que tinham esse sentimento diferente da realidade do seu corpo, era um distúrbio, né, psicológico. E daí, a partir do DSM-5 ali, já retiraram isso. Calma aí, Mas meu, você tem que falar ela é esses trem. psicóloga. Não, não, esse DSM-5. O que é essa parada aí, mano? Sim, é um livro de classificação de doenças mentais, internacional. Então, nele é classificado todas as doenças que existem, né. Ah, tá. Então eu não posso passar perto desse trem. Senão só vão achar um trem em mim aí, né? Porque eu assim, também. Não, o pessoal da equipe fala que tem certeza que eu tenho Tourette, porque eu tenho certeza, eu não aguento. Tem alguém falando alguma coisa séria e eu tô lá, ele. Então eu tô o tempo inteiro. gente, só para a gente entender, contextualizar. Então, semana passada a gente estava na Unigran, no auditório da Sim, Unigran, sim. falando ali para uns 250 alunos que estão se formando em agronomia, tecnólogo em agronomia ou técnico em agronomia, vários cursos de engenharia juntos lá, e a gente falando sobre mercado de trabalho, né? Falando e depois da faculdade e tal. Cara, você acha que essa galera tá preocupada com a escala de 5 por 2? O cara que vai
entrar no mercado de trabalho, ele tá ali estudando e a vida dele tá em jogo. Ele vai chegar no lugar, no agro, que é uma escala diferente, aqui Sim. é 7x7, macio não entende, tá? Então, Pois é. é desse jeito, eu chegar lá e falar assim: "Olha, acabei de me formar, tal, preciso de um estágio". Aí o cara: "É o seguinte, é de ser domingo a domingo, tal, vai ser safra agora". "Não, eu só trabalho 5x2". Sim. Você acha que esse cara vai encaixar no mercado de trabalho? Então, assim, a galera que tá com a caneta na mão, os congressistas, o pessoal, Da realidade. não, eles não tem. Você já pensou, o cara que faz leis nunca empreendeu? Uhum. Não, a pessoa que escreveu a É. PEC da escala 6x1 não sabe fazer conta de matemática. Como? E aí eu fico mais indignado, cara, quero passar para você. Cara, como que aprova isso? Não, é absurdo. É absurdo. Na minha opinião, quem é beneficiado é só o setor público, E Sim. o que acontece? só o funcionalismo público. Só. Correio já não funciona direito, cara. Sim. Estamos com não sei quantos Rombo, bilhões de de bilhões. prejuízo, a gente Aham. já tá. Você chega lá no correio e parece que você tem que implorar, vocês têm que se jogar no chão, falar: "Pelo amor de Deus, cara, por favor, cara, eu preciso dessa encomenda, cara". Você tem que estar, ele não, parece que ele não está sendo Sim. pago, parece que ele é seu patrão, Sim. Exato. sabe? Ele não Sim. tá ali para prestar um serviço. Então essa escala 6x2, ela beneficia quem, Cássio? Como você disse, apenas o setor público, porque dessa forma o governo ele tem mais poder, ele quebra, os pequenos empresários, porque até um dos exemplos é isso, né, porque, vai trabalhar nessa escala 5x2, vai ter que contratar mais gente, daí o governo não está diminuindo imposto, né, para tentar equiparar e balancear o prejuízo que pequeno e médio empresário vai ter. Então nisso esse pequeno e médio empresário, que a gente sabe que é a maioria do Brasil hoje, vai ter que diminuir funcionário. Então, quem que vai arcar com essa consequência de desemprego que vai ter? E daí tem toda essa demanda também de uma nova geração que quer entrar no mercado de trabalho, e daí tem essa regra, né, estabelecida, essa lei, enfim, que vem como PEC, é uma emenda constitucional. Isso afeta, além do que a gente imagina, porque não teve um estudo totalmente profundo para a gente entender quais serão as consequências, não só no setor privado, mas isso a longo prazo, como que vai interferir nessa nova geração que precisa trabalhar para sustentar uma geração que está se Que já não consegue aposentando. comprar um carro, que se não for financiado, que já não consegue ter uma casa. Exato. A gente nem chega nesse ponto, que eu tenho reforçado isso nas escolas também, falando que, o governo ele tem roubado o sonho do jovem, né. Que antigamente, às vezes, com 21 anos, 22 anos, sei lá, formando na faculdade, o cara já estava casado, já tinha um carro, uma casa, já estava ali pensando em filhos. Mas faz tempo isso aí, hein, Cássio, isso é a década de 80, acho que você não era nascido, cara. Parecida. Mas Ai, 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 cara. mas era algo muito natural. Hoje o jovem, ele mal Ou você tá consegue falando estar da se Austrália, formando. né, da Austrália é essa realidade aí, cara, Sim. entendeu? Sim. Mas eu digo porque hoje o jovem ele nem consegue sonhar com isso mais. Terminando a faculdade hoje, a gente fica ouve a galera zoando até, né. O cara se forma em engenharia, vai virar Uber. Por quê? Porque não tem a questão do mercado de trabalho, se ele não fizer algo além, às vezes dentro da faculdade ele não está conseguindo adquirir todo o conhecimento necessário para ir para o mercado de trabalho e ser um diferencial ou suprir realmente a necessidade que aquele setor exige, porque a formação na faculdade ela já não está sendo o suficiente. Eu mesmo na faculdade sofri muito, tive que estudar muito por fora para conseguir atender as demandas de estágio, porque os professores não passavam o conteúdo suficiente ou o conteúdo necessário para que a gente conseguisse, suprir a demanda de um paciente dentro, da clínica, porque ficava tanto um debate ideológico Isso. distante da realidade, e algo, assim, eu acho muito interessante que tu pontuou aqui antes da gente começar. A gente tem uma realidade no país que mais de 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, que não tem um banheiro digno em casa. E daí Nada você olha tratado. exatamente, e você vê a prioridade no Congresso é reduzir a carga horária de trabalho. E a gente vê que no O cara vai ficar mais tempo ele cagar no mato, né, em casa. é difícil, é É, difícil. porque literalmente tá falando isso, cara, mas o Acre, o Amazonas, o cara literalmente caga no mato Sim. e bebe água do rio. É.
E é onde que ele caga na beira do mato, vai pro rio e ele toma água de bosta. E assim, a gente não precisa ir muito longe. A gente tem várias cidades aqui no Ah, nosso estado que não tem será que é por isso não que o tem Lula ganhou a saneamento básico. eleição tomando essa água? Rodando essa água lá no Nordeste. Foi ele que deu água pro povo lá beber, né? Eu vi recente, eu não vou lembrar a cidade, mas um prefeito aqui do interior de Mato Grosso do Sul anunciando tratamento de esgoto na cidade que não existia. Assim, Sim. pô, a gente tá falando de um estado rico pra caramba, como Mato Grosso do Sul, que arrecada muito imposto e não tem retorno pro básico, pro serviço básico para a população. Então, assim, é assustador. Olhando para uma realidade dessa, você olha, desanima às E vezes, assim, né? nós somos um estado pequeno, né? Nós temos 77 municípios, né? 79. 79 municípios nós temos, mas que 2 é distrito, né? Eu não sabia contar como município, mas tudo bem. E a gente vê uma realidade próxima, nossa, e a gente tá falando de coisas básicas, Sim. entendeu? Sim, E às vezes o que que acontece? Eh, não é que vamos dizer assim, às vezes eu entendo, e até quero fazer uma ressalva aqui, sabe? Porque assim, se tratando de governo do estado, o governador Eduardo Hidel é um cara extremamente inteligente. Eu conheço ele, ele tem fazenda aqui na região. É um Sim. cara que ele é empreendedor, empresário, então ele conhece isso, entendeu? Só que eu vejo assim, não tô puxando sardinha pro lado dele, nem nada. E o que a gente tá falando, o básico tem que ser dito, o Sim. óbvio precisa ter dito, e o básico tem que ser bem feito. Sim. Aí você entende que tem transição de governo, que é uma outra coisa que eu vejo assim, extremamente complicado no nosso país. Sim. O cara sai de um governo, entra outro governante. Sai da prefeitura, entra outro governante. Até o cara arrumar a casa, é uns 2 anos, Sim. mano. Sim. Então, até isso a gente pensou mal. Sim. 4 anos. Pô, então na minha opinião, tá? A gente não vai mudar esse Sim. Brasil porque tem muito interesse. Sim. Mas faz uma eleição aí para governo do estado, pro cara ficar 6 anos, 8 anos, um mandato. Sim. E o cara não se elege mais para isso. Acabar com a reeleição e Exatamente. aumentar o tempo, né? Aumenta o tempo. Mas se você pegar qualquer negócio que você vai começar, são 5 anos, né? Você fala, cara, tem que ter pelo menos 5 anos o negócio ali para você falar que o negócio vai dar certo. Aí a gente pega um tempo de gestão, né? E não tem um prazo. E sem contar que o cara já entra, né, com ali um plano estabelecido, que ele tem que cumprir, né, 1 ano ainda da gestão anterior. Então Exatamente. existe todo Aí todos esses embrólios, né, cara, do judiciário que tem. Então, e a por exemplo, população não sabe disso, sabe, Xandó? e aí né, a população não sabe Tem disso. E noção. outra coisa, quer ver? Ó, que eu venho do agro, não é só para vocês entenderem. Então, por exemplo, nós estamos no impasse Estados Unidos e China. A China é o fiel da balança. A hora que ela come os Estados Unidos, nós fica fudido. Aqui nós fica sem para quem vender. Aí tem embargo de carne, frango, não sei o quê. Pá, tudo bem. O que que aconteceu? Vamos vender nossa carne para quem? Então, beleza. Pelo governador ser do estado, ele pegou o avião, picou a mula. Falou, cara, vamos para a Europa, vamos procurar outros mercados para Sim. vender. Que daí, com esse mercado de exportação, que o nosso estado é um estado pequeno, Sim. você vende e consegue fazer tudo. Só que assim, o cara às vezes não vai conseguir fazer tudo, nem se que ele quiser fazer, em 4 anos não vai fazer. Por quê? Tem coisa que a gente depende do estado e tem coisa que depende do governo federal. Sim. E quer mais um imbróglio? Aí tem coisa que depende das leis ambientais, Sim. que é outro negócio que se não for falar Sim. aqui, nós estamos Sim. lascados, cara. Sim. Então, por exemplo, vocês estão ouvindo que você é advogado, você é psicólogo, produtor rural, da porteira para dentro, 20% ele não pode plantar nada na terra dele. Então, você constrói um prédio Sim. de 20 andar, 20% dos seus apartamentos não pode ser Sim. locado. Sim. Então, você vai ficar aí, né? dependendo da região do Brasil, chega a 80, né? É. Que é Depende do mais- bioma, né? Bioma amazônico é 80-20. Sim. É um absurdo. Então, assim, parece que o Brasil, assim, você quer ter abrir um negócio, então, peraí, nós vamos te fuder pra você não abrir. Exatamente. Essa que é a palavra. O cara tá lutando contra clima, imposto, imbróglio tributário, judicial, ambiental, tudo. Sim. Tudo. O O cara não encontra. A preocupação do empreendedor é o concorrente dele. Ele Não, ele tem 1 milhão de problemas antes de pensar na concorrência. Porque o próprio Estado, e isso não é aleatório, não é impressão, o Estado tenta te matar.
mesmo, né? Porque E ele é teu sócio só no lucro, o Estado, Uhum. entendeu? ele compete com você, não deveria ser assim. No papel tudo é lindo, né? Fala que o Estado não deve, né, competir ali com o setor privado, mas na verdade compete sim, né? É o maior player que nós temos aqui e o que é pior, culturalmente, a população, grande parte da população defende esse Estado que tudo pode, né? Que tudo faz, que em tudo se intromete, né? A gente vive isso de uma forma que as pessoas precisam, elas se sentem sentem a necessidade de serem tuteladas, né? Alguém tem que cuidar de mim. Alguém tem que cuidar, Transfere alguém essa tem que me dizer o responsabilidade. que eu posso e o que eu não posso falar. Passe livre no Alguém, ônibus domingo. sim, Alguém vai pagar esse passe alguém livre. vai Exato. pagar, Qual alguém. que foi, Alex? Você falou lá que pessoas que cuidam de pessoas trans não vai pagar mais luz? Como que é? ONGs que dão apoio, suporte para pessoas trans vão pagar a luz. Tá, mas você vai É, pagar, tá, essa luz, tá? é, Alguém tá trabalhando para pagar a luz. sim. Aí, tipo assim, às vezes o cara, eu sou contra o assistencialismo. Eu sei que, pô, eu vim da periferia de Dourados, cara. Eu sei que você morar na periferia é difícil pra caramba. O jogo não é justo. Sim. Não é justo. Pra você sair de trás ali, cara, e tentar estar aqui hoje. Ô, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui numa mesa conversando. Nada, deve ter uns 3 meses, mais ou menos, que eu fiz um comentário num vídeo do Clóvis de Barros, eu acho, e ele falando sobre meritocracia. E eu fiz um comentário, cara, totalmente polido, falando sobre mérito. Os caras estão até agora me desejando pôr na forca. Porque eu falei o seguinte: olha, na verdade, ninguém nasce igual. No vídeo ele fala ali sobre. Que só vai ter igualdade, a gente só pode falar em mérito quando a escola pública e a privada forem equivalentes, forem iguais, tiverem a mesma oportunidade. E eu falei: olha, na verdade, ninguém nasce igual. Ninguém. Não existe dois seres humanos que estejam no mesmo nível, né? Se você pegar duas famílias, vamos falar de classe social, duas famílias de classe baixa, né? Ali vou falar da favela, da periferia. Cara, podem ter a mesma quantidade de filhos, morando na mesma região, recebendo o mesmo salário, vão ter resultados diferentes. Por quê? Porque às vezes um pai tem um problema ali, uma mãe é divorciada, né? Ali é mãe solteira, o outro não é. Mesma condição de vida. Dois filhos de classe média, né? Dois irmãos que sejam gêmeos. Cara, cada um tem uma personalidade, cada um vai ter um instinto. Não, o resultado não é igual. Então as pessoas têm mania de pensar no mérito assim: pô, eu sou um empresário e eu nunca vou me tornar o Elon Musk. Então, assim, o Elon Musk é privilegiado porque ele é o. Cara, mas quantos não se tornaram? Quantos poderiam, né, ali estar na mesma situação que ele e não chegaram onde ele está? Então, o mérito, ele não vem de você comparar aqui, sei lá, o cara de um podcast, não sei das quantas. Pô, Xandó, você tem que olhar da onde você saiu, por que você alcançou. Fala, cara, mérito. Eu fiz, eu batalhei, eu corri atrás e vou continuar prosperando. Então, isso é o mérito. É você, diante das dificuldades que você tem, né, e daquilo que não lhe foi dado, porque o que foi dado não é mérito, né? E aí você prosperar na sua vida. Então, as pessoas não entendem muito isso e acham que elas estão competindo com alguém de uma classe social. Pô, se fosse assim, ninguém perdia, não tinha, né, o herdeiro que acabou com tudo, né? Quantas pessoas ascendendo em ascensão na vida, né? Quantos caras saíram de baixo e prosperaram e quantos, né, ali filhos abastados que perderam, né, a questão da família. A gente vê, por exemplo, no agro essa questão de sucessão nem sempre dá certo. Então, né, só que ninguém olha por esse lado, né? As pessoas querem se vitimizar ali, às vezes, por uma frustração. Com certeza. E você vê que a primeira coisa que, quando o cara melhora de vida, é dar uma educação melhor pro filho. Quando eu consegui melhorar de vida, eu tirei minha filha da escola particular, da Da escola pública pública e coloquei melhor na escola coisa. particular, cara. Sim. Não tem, ela fez até o 9º ano na Sim. escola pública Prosperou. e aí o ensino médio eu trouxe. E Sim. aí as coisas foram melhorando, né? Falou meu amigo Sim. Capanema, as coisas estão melhorando. E aí eu coloquei a Sim. pequenininha, já começou na escola Sim. privada. Sim. Então a primeira coisa que o cara faz é tirar o cara. E um plano de saúde.
E a pessoa também não quer, porque todo mundo fica elogiando o SUS, né? Mas a primeira coisa que a pessoa faz, se ela tiver condição, é ir atrás de um plano de saúde. Aí depois eu fui pesquisar mais a fundo, porque a gente vai ficando um pouco puto, né, cara? Pô, escola particular é caro, mas depende do imposto de renda, não dá nada, entendeu? Mas a escola pública, ela é mais cara que a escola privada. Muito mais. Se você pegar o custo de uma escola estadual, dividir por aluno, Isso é ineficiência do Estado. ineficiência do Estado. Ineficiência do Estado. Exatamente. E nenhum é um sistema que, tipo assim, agora eu fui numa escola estadual aqui esses dias, a gente foi fazer uma parceria, até mandar um abraço pra galera da escola Constantino lá, cara. Beijão pra vocês, ó. Ah, a gente esteve lá A também. galera lá, o Massa. diretor lá, massa pra caramba, comprou a Total. escola, a ideia da escola do agro, Que apoiou os ótimo. professores para liberar a turma, cara, vocês são 10. E aí eles Isso que a gente precisa, né? exatamente, cara, entendeu? E aí eles têm aula de empreendedorismo, tem aula uma aula mais técnica do agro, então a gente está vendo que está mudando um pouquinho, mas pelo esforço ali dos professores, sabe, de fazer. Agora, quando dentro da escola tem um viés, que a gente sabe que é um viés, ali da escola do cal, né, entendeu? Pra gente não falar mais coisa, que a pessoa está vendo que vai ter um benefício para o aluno, Sim, de um empresário, ela dar uma palestra, sim. de um produtor rural, para falar da vida real para o aluno, não, segura o cara, para o cara no portão. Então, assim, é muita gente com muita vontade de não fazer nada, para que nada mude, Sim. entendeu? Eu recebi uma pergunta, acho que foi um podcast, a gente estava aqui falando com a Kiara Campos, que é uma baita de uma empreendedora aí, produtora rural, e trabalha com tecnologia de drones no agro. Ela falou assim: não, cara, você tem visto para a Austrália, para os Estados Unidos, por que você vai embora dessa bosta aqui, cara? Falei, Kiara, seguinte, cara, eu não vou embora do Brasil É, porque Deus me chamou por um propósito. Sim, E um dia eu vou ter que acertar a conta com ele. sim, E aí fala assim, cara, o talento que eu coloquei na tua mão, sim. você foi covarde, foi embora. Você resolveu o problema da sua família. Aí eu não dou conta de conviver com isso, cara, entendeu? Porque se eu fosse embora, provavelmente para os Estados Unidos ou para a Austrália, com certeza eu ia resolver o problema meu e da minha família, Sim. entendeu? E eu provavelmente iria embora para a Austrália. Um país de primeiro mundo, um povo extremamente educado, um povo extremamente trabalhador. Lá sim, Cássio. Conheci uma menina de 19 anos, trabalhava comigo na mesma empresa. Ah, Jesus, esqueci o nome dela. Eu sei que eu falei para ela assim, viu, escuta aqui, e essa caminhonete é do seu pai? Ela falou, não, é minha. Eu falei, mas como assim? Você tem 19 anos? Ela falou, não, eu trabalho desde os 14. Eu falei, mas peraí, você trabalha desde os 14 e aí você comprou esse carro com que dinheiro? Com o meu, ué. Aí isso. ela com 19 anos, ela tinha 5 irmãos, todos os irmãos tinham carro. Uau. Aí fomos passar na escola, que era uma cidade lá em Parques, a escola, tipo a escola do tamanho do campo da UCDB, Campo Grande, uma escola municipal, uma cidade de 15 mil habitantes. Uau. Aí eu falei, cara, isso aqui é escola? Ela falou, isso aqui é escola, todo mundo estuda aqui, só tem uma escola. Então não tem escola particular, só tem uma escola pública, todo mundo. E eu fui no campus da escola, falei, não, isso você não sabe, Xandó. Porque lá eles não falam Xandó, chamam Will, né? Hum. Você não sabe, Will. Do outro lado da cidade tem um parque esportivo só da escola. Que daí eu fui lá ver, meu Deus, cara. Tipo assim, 4, 5 campos de futebol, Uau. mais estádio, Extenso cara, lá, um né? negócio assim absurdo, cara, sabe? As criancinhas era uma tarde, o cara que eu trabalhava com ele lá, o Anthony, chamou pra ir lá. Todos os pais lá, cara. Cara, você olhava os carros, todo mundo se fala, cara, que país é esse, cara? Uhum. Meu Deus do céu, não dá pra acreditar, parece que eu tô num filme. É outro mundo. É outro mundo. Então, quando você vê uma realidade dessa Mas lá, você não acha. Você percebe que é possível, né? Tipo assim, porque hoje no Brasil eu percebo que assim existe uma lacuna na mente dessa nova geração, porque como eles não têm tantas referências
próximas, que mostra que é possível você trabalhar, colher bons frutos disso, pessoas que formam famílias saudáveis, muitas vezes elas acabam repetindo um ciclo doentio, Padrão. esse padrão mesmo, esse padrão no brasileiro de, tipo assim, fazer um mínimo esforço, sabe? De querer dar um jeitinho pra tudo e tudo mais e conseguir vantagem em cima das coisas, porque muitas vezes eles acham que essa realidade não é possível. Sim. Então, e até por isso que eu acho que encaixa uma questão que eu acho que é um grande problema no Brasil, porque a gente quer resolver um problema moral de forma política. Não dá para resolver isso Sim, que a Sara falou de meritocracia criando projeto de lei, sim. porque isso é um problema que interfere em uma questão moral, visão de mundo, é uma situação cultural. Então, não é a gente fazendo projeto de lei para igualar de igualdade para todos, sei lá, tornar as escolas municipais e estaduais tudo particulares e públicas, tudo em condições parecidas, que a gente vai conseguir alcançar uma igualdade. Não, não é com projeto de lei que a gente vai resolver uma situação Mas moral. a Não é gente, com a a caneta, gente né? consegue deixar todo mundo igual, sabia? De uma forma. Todo mundo pobre, todo mundo Toda... na merda. É, Isso né? daí dá pra fazer, Isso resolve aí dá pra rapidinho. fazer, E cara, vai entendeu? rápido, hein? Vai Ah, todo mundo pro buraco rápido. Meu pai falava, pra melhorar é difícil, mas pra piorar, meu Deus do céu, daqui pra ali. Você tava falando né, dos Estados Unidos, e você vê que o que acontece lá, né, no governo, é um reflexo, na verdade, da sociedade, não é? Não é o contrário. Sim. E isso, aí entra até o ponto da que você tem que falar, que é a questão do instituto. Porque é justamente essa base que a gente precisa, mas é Xandó. um trabalho de longo Esse prazo, né? trabalho É. que você faz com a Escola do Agro, né? A Cássia vem fazendo com a questão do instituto. Eu sei, não tem tanto, né, às vezes, reconhecimento, porque as pessoas são imediatistas, elas querem tudo para ontem. Mas é o trabalho que funciona, sabe? É o trabalho que funciona, é o que realmente vai construir algo sólido para amanhã. Nós vivemos um problema cultural e moral hoje no país. Não é um problema político. Não é um Ele se problema político. manifesta na política, mas a raiz dele é moral e cultural. E até isso. E para mudar isso, precisa de pessoas como você que entendem que você tem uma influência em mãos, que você pode transformar ambientes e influenciar pessoas. E até a gente tem usado uma história bíblica em palestras para falar sobre isso, que é no caso de Ela Esther. fala gente, mas é ela, tá? Ela que A gente passa a mesma mensagem. é. Porque muitas vezes você, por exemplo, tu já mudou a realidade da tua família, né? Que é um ambiente que você está ali de influência. Você chegou naquele espaço de influência. Só que existe algo para além disso. Existe um propósito a mais a ser cumprido. Que você tem essa consciência É. quando você fala que um dia tu vai chegar diante de Deus e vai precisar prestar conta daquilo que Ele te confiou. E a gente percebe que hoje, assim como Esther, ela pode ter chegado no palácio, ela foi escolhida, foi colocada como rainha. Poxa, já mudou a realidade dela. Ela saiu de um lugar de uma jovem órfã, né? Ela chegou ali num certo status, diante da realidade de onde ela veio, então ela poderia ficar muito confortável ali naquele espaço de influência. Só que, diante daquilo, no momento que o povo dela mais precisava, ela teve que ser lembrada que talvez ela foi colocada naquele lugar para aquele tempo, sabe? Para um propósito. Então a gente tem usado muita frase, tipo, não deixe que o espaço da sua influência se torne o túmulo do seu propósito, porque às vezes Isso é você se muito torna forte, eu adoro. confortável ali, não, tô influenciando, tô fazendo a minha parte, mas existe um propósito maior a ser cumprido, né? Existe um clamor, digamos assim. Nós estamos vivendo diante de uma crise mesmo no nosso país. E você pode muito bem proteger tua família, tá certo, é prioridade, a tua casa tem que ser prioridade. Se você não governar a tua casa, se você não proteger a tua casa, prover para tua casa, você não consegue ir para longe disso, mas você não pode ignorar o resto, porque se você ignorar a realidade, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir ignorar as consequências de ter ignorado essa realidade. Então, assim, se cada um ir despertando aos poucos, entender, ter essa consciência que pode fazer algo com aquilo que foi lhe confiado, a gente a longo prazo vai colher bons frutos. Tem um cara que eu sigo ele na internet, gosto muito dele, chama Kadar Caveira, né? Ele é um policial de alta patente do BOP, ele é um major do BOP, né? Ele cuida da segurança do desembargador do Rio de Janeiro, né? E dos juízes. Então eles fazem a segurança lá. E o Rio de Janeiro, você sabe que é complicado, né? Hum. Entendeu?
E aí ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala: "Cara, no longo prazo eu não perco". E assim, hoje a gente está completando aí 194 episódios do Café Brothers, mas nós já gravamos perto aí de uns 300, né, Alex? Porque daí tem especial, coisa areada, tem os pequenos de evento que a gente é convidado, a gente está sendo convidado agora para dia de campo, feiras, para a gente levar o Café Brothers para lá, entendeu? Então, e outros podcasts que a gente vê e a gente, pô, abriu outro podcast, que legal, cara, mais gente comentando. Só que o cara vai, grava uns 10, 20, para. O outro vai, grava uns 10, 20, para. Então, assim, o que que acontece? Manter essa estrutura aqui não é barato. Não é barato, entendeu? E as pessoas que estão por trás fazendo ali, eu tenho um coração extremamente grato, porque elas entenderam o propósito e tem que pagar o trabalho deles, fazer. Só que às vezes as pessoas entram aqui no estúdio e elas falam: Nossa, você investiu tudo isso aqui numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né? Não tem nem 50 mil habitantes sua cidade, você é maluco, isso aí não vai dar certo. Só o que que eu vejo? O fato de você estar aqui sentando, conversando comigo, falando de coisas que são relevantes sobre o futuro do estado, da cidade, do Brasil. Então, isso é assunto que de semana acadêmica. E eu não tenho formação acadêmica. Como é que eu vou aprender isso? Vocês vindo da capital conversando comigo. Então a gente começa a ter uma relevância quando a gente pede para Deus: Senhor, me dá um coração manso e humilde para nunca parar de aprender. E todas as vezes que eu tenho uma mesa com as pessoas aqui no Café Brother, eu sou a pessoa mais beneficiada disso. E quando a gente começou esse projeto aqui, eram 4 pessoas, por isso que é o Café Brothers. E aí é difícil de você ajeitar a agenda de todo mundo. E aí eu falei: Turma, eu não quero mais, fica com o café aí, tá? Fica com o podcast. Aí eles falaram assim: Não, pô, mas você que vem e faz. Eu falei: Não, eu vou fazer um para mim. Porque eu não consigo parar a agenda de todo mundo para a gente fazer e não tá indo para frente. Sim. E internet é constância. Se você não postar todo dia, pô, Tem isso também. exatamente. O meu Instagram, eu falo: A hora que o cara levantou, ele tem que ver eu. A hora que ele vai almoçar, ele tem que ver eu. A hora que ele vai jantar, ele tem que ver eu. A hora que antes dele dormir, ele tem que ver eu. Ah. E aí o que acontece? Todos os conteúdos que estão lá, cara, eu não sou da comédia, entendeu? Às vezes fica engraçado, mas é porque é sarcasmo mesmo, sabe? Sim, Mas eu sei que eu sou sarcástico, sabe? sim. E a gente. Para sobreviver nesse país, se não for assim, a gente Não, não cresce. por exemplo, PCC e Comando Vermelho foi Classificado como terrorista. classificado como terrorista. E aí eu estava num lugar, mas fica tranquilo, gente. O nosso exército brasileiro está preparado para combater o exército norte-americano. Eles vão Sim. chegar aqui, eles vão encontrar o meio-fio pintado, Sim. a grama roçada, né? Vai estar tudo limpinho os quartéis. Se eles entrarem nas redes sociais, terão vários memes para eles se Exatamente, distraírem. exatamente. E aí eu fui atrás para saber, então nós temos aí 16 minutos de munição nós temos no Brasil para combater o exército A gente norte-americano. trabalhar Sim, mas o direitinho que não nessa. fizer também nos 16 primeiros minutos, abandona, não faz mais. Entendeu? No Faz, Brasil mano. é Não, assim. tem que resolver rápido, entendeu? É imediatismo, tem que resolver rápido, É. entendeu? Se não E, resolveu nos primeiros 15 minutos, larga a mão, não era para ser. Assim. e aí nós estamos preocupados. Corte de gasto exponencial em questão aos orçamentos das Forças Armadas. Das Forças Armadas é questão Sim, na e o ACB fronteira. na fronteira. Pois é. O Exército não deveria fazer esse tipo de trabalho, porque ele serve para a Sim, soberania do país, mas ele teve que entrar em sim. questões de GLO, CD, que é a parte de controle de narcotráfico. Só que foi suspenso casa de milhões Sim. para isso. Então você vê que nem a própria, Um parte. nem a gente de dentro tá ajudando sem Sim. tirar a gente da vida de fora. Então assim, né? Alex, tem que pôr o microfone para você, Alex. Entendeu? Hum. Próximo. Tá aí? Ah, tá. Então tá. Ô, Alex, e assim, essa risada no final aí mostra o nível que nós chegamos. A gente fala de coisas, nesse país, a gente fala de coisa absurda rindo. A gente tem que rir. A gente não dá para Não, e aí eu levar a tava sério. numa roda que eu tava falando isso, a pessoa falou assim: esse Trump tem que cuidar do país dele, deixa que nós cuidemos dos nossos bandidos.
entendeu? Então, assim, cara, a E pessoa aí, estava brava. porque essa fala saiu da boca do presidente do país. Sim. E daí, assim, até Você na, vai dar um café? na manifestação da minha opinião sobre isso, eu peguei e pontuei. Você já ouviu o presidente dessa nação falar com tanto entusiasmo dessa forma, usar a palavra nossos, que é uma palavra que a Sim. gente usa, Bravo. exato, para falar muitas vezes de família, de algo, como se fosse que você é apegado Falar do mesmo. nosso agro, falar dos Aham. nossos empresários, das nossas Exato, crianças, Sim. das nossas exato. mulheres. Dos nossos policiais, a gente não ouve Exatamente. falar, mas agora Dos nós, nossos trans, né? Sim. Deve Nó ser- nossos caras. nossos caras. você não ouve. E daí você, quando você ouve isso, você percebe realmente que existe uma distorção, né, de realidade, de prioridade, e você percebe que realmente o problema do país não é só uma questão política. Uma coisa que eu falo para vocês quando a gente vai, por exemplo, quero até mandar um abraço pro pessoal da ProSoja, o Dani, toda a turma lá, a gente tá com um projeto muito legal chamado Circuito Acadêmico, levando conhecimento para dentro da roça, conhecimento da roça para dentro da faculdade, para os Legal. engenheiros agrônomos. E o maior relato que nós temos dos alunos é o seguinte, cara, vocês falam coisas que são da roça, coisas que são do dia a dia, coisas que a Sim. gente entende. Sim. Aí eu falo, porque assim, a gente não consegue aprender o que vocês estão ensinando aqui. Teve até um aluno que falou, cara, eu fiz 2 semestres de mecanização agrícola, em 3 dias nós aprendemos muito mais com vocês do que o que a gente aprendeu em 6 meses. Eu não queria vir na aula do professor, eu falei, calma, pô, não vamos complicar o professor, deixa o professor dar a aula dele aí, entendeu? Mas o que que acontece? Por que que eu tô falando isso? Destoa demais a realidade de quem faz a lei, Muito. porque esses caras não estão andando Sim. nos Eles hospitais, eles não usam hospital público, eles não usam escola pública, eles não andam no aeroporto, não dependem da segurança pública. não anda de ônibus, entendeu? Esses caras têm carro particular, motorista particular, eles têm todo um aparato para eles, para os familiares deles, que destoa da realidade. Estou descolados da E realidade. se eles se colocarem para andar no meio da população, primeiro que alguns vão ser vaiados ou apedrejados, Sim. né? É. Eles não têm nem coragem para andar. Sim. Isso que me chama a atenção, como é que o povo vota nesses caras de novo? Olha, e assim, ô Xandó, tem um detalhe muito importante nisso tudo, que não é nem nos caras que a gente vota, né, e que são aí cretinos, vamos dizer assim. O problema é aqueles que são autoridades e que não recebem voto, mas numa canetada joga fora a decisão, né, dos nossos representantes. Aí nós não vai poder falar disso. Aí não pode, É sério, aí não daqui pode pra falar frente. que Então, assim, a gente vive uma Censurar. situação, esse poder só Deus que pode combater esse poder é uma situação totalmente. Se você assistir lá alguns julgamentos, alguns vídeos, você vai ver que é totalmente fora da da realidade. realidade. Eles não têm a mínima noção sobre segurança, né, sobre o receio, né, o medo E aí que a quando vem de população fora do país para dentro, aí ficam tudo pirado, né, cara? Ô Alex, como que é o nome disso aí? É Principado e Potestade, que é abusar? Não é? Não? a nossa luta é contra esse pessoal. Por exemplo, Daniel orou e aí Gabriel veio trazer para responder a oração de Daniel no. Por que você tá rindo, Alex? E daí o né, o É. E aí tem príncipe da Pérsia parou Gabriel, né? E aí Miguel, que é um arcanjo superior, veio, intercedeu e deixou Miguel passar. Eu acredito que nós estamos numa esfera de Sim. principado e potestade Sim. mesmo. Sim, Tem- sim. São coisas que as nossas. Opa, desculpa. Aí, As ó, nossas. se manifestar. Se Tá pá. amarrado, tá amarrado, entendeu? São coisas que vai além da força humana, Sim. entendeu? Porque assim, eu tenho consciência, gente, eu tenho consciência. A gente estava lá em Dourados, tá? Eu tenho um amigão, o Alex Galdério, professor, é muito pirado ele. E aí ele falou, Xandó, você viu que você bateu 100 mil seguidores? Eu falei, cara, não viu, tá sem meu telefone. Não, a gente tem que comemorar, não sei o quê. Eu falei, não, Alex, não vai botar nada na minha vida agora isso aí.
Não, e foram lá e compraram um balão, um negócio, vamos tomar um vinho, não sei o quê, nananã. Vamos gravar vídeo, eu não queria nada daquilo. Aí ele falou, não, cara, você tem que celebrar. E a gente tem parado por um desânimo, às vezes, coletivo, de celebrar pequenas conquistas. Exato. Então a gente quer conquistar coisas altas. Não, 1 milhão, daí eu comemoro. Não, cara, Falou tudo. são pequenas conquistas que você, todos os dias, você tem que celebrar aquilo. Tomar um café da manhã com a minha esposa de manhã, cara, é uma pequena conquista. Sim, sim. Ela fala assim, amor, nós temos que parar de querer viver o extraordinário e viver o ordinário todos os dias. Sim. Exato. Então, sentar à mesa para jantar com a minha família, para almoçar com a minha família, eu que viajo muito, cara, isso é maravilhoso. Eu comecei a ver de uma outra ótica isso. E aí, cara, por exemplo, eu morei fora do Brasil 6 meses. Quando eu voltei, minha filha estava disparadamente grande. E é um tempo que não vai voltar. Uhum. É um preço muito caro, que às vezes nem todo mundo está disposto a pagar. Sim. E aí, como eu fui pro hotel, eu fiquei pensando, falei, caramba, cara, é 100 mil pessoas que estão me ouvindo. Sim. São 100 mil pessoas que estão Que se entendendo interessam, estão ali pelo que eu falo e como eu falo. exatamente. E eu agradeci também, no vídeo eu agradeci, cara, você que me odeia também, obrigado. Você que vai lá nos meus comentários e fala um monte de Dando cocô, obrigado, engajamento. cara. E às vezes você vai lá e fala uma coisa que você está me corrigindo, e Sim, obrigado, estou aprendendo com valeu. você. Sim. Sim. Então não para de comentar, não para de enviar. Teve uma menina, ela falou, esse cara fala 2 línguas, português e bosta. Aí eu falei, não tem problema. Vamos lá, vamos para cima, entendeu? Sim. E vou lá e curto o comentário que Sim. ela falou, me criticou, Sim. e vou lá e fala mais, me ajuda aí, porque aquilo que eu falei para vocês, não perder essa essência de ter um coração manso e humilde para sempre aprender. Porque Exato. se a gente tomar para nós uma arrogância que você não tem a pachorra de sentar e ouvir o outro, o contraditório, Sim. você tem que fazer igual o apóstolo Paulo falou, fazer um mundo só para você. Sim. Aí lá naquele mundo você faz o que você quer. Banheiro para homem, para mulher, para Sim. meio homem, meia Sim. mulher. Você faz tudo lá que você quer nesse mundo. Sim. Só seu. Sim. E a gente precisa sair dessa bolha. As bolhas no Brasil, elas são evidentes. É verdade. Como que eu vi isso? Pô, 16 milhões de norte-americanos afirmaram que o leite achocolatado sai da vaca marrom. E Ah, você tá rindo, mas é verdade. Pô, vou te falar, a gente ouviu isso, um comentário desse de uma produtora, não foi? A gente conversando e ela disse: Num dia de campo. meu neto achou que o leite vinha do mercado, alguma coisa assim, É da caixinha. da caixinha. Então não é longe isso, não. As pessoas realmente estão no mundo paralelo. Às vezes a gente vive numa realidade paralela. no metaverso, No né? metaverso. Estão vivendo no metaverso. E isso é em todas as áreas. Sim, Política, judicial, sim, entendeu? Aqui na educação. sim. É um negócio, mano. Você sabia que 4% só do que é ensinado nas escolas, do fundamental até ensino médio, sobre o agro é científico? Uhum. O resto é só opinião, cara. Entendeu? E opinião é Eu igual. duvido se tem 4% mesmo, viu? Não tem, foi, Porque o pessoal assim, fez. De olho, é, com a galera de olho no material, aí eles fizeram isso aí. sim, Eles vocês estão fizeram em isso aí. contato, não tá? Uhum. O pessoal do Instituto. Eu acho muito interessante essa questão, né, da gente conseguir falar para outro público e, na verdade, traduzir, né? Que agora a Cássia Sim. falando da lista, como que é lá, das doenças mentais, como que é o nome? PS5, ou PS5, né? PS5, exato. Lançou o FIFA Fazer 2026, a gente PS5. precisa disso, né, bons comunicadores, eu acho. A gente precisa, de pessoas para passar a mensagem, né, bons professores, né, pessoas de bom caráter. Hoje a gente vê que no jornalismo não tem isso. O cara deveria só passar a informação e, na verdade, é totalmente, Enviesado. enviesado. Tá lá dando opinião. Lembra da Xerezerde lá que o Silvio Santos Sim. comeu o rabo dela lá? Sim.
Você tá pago aqui Sim, só para ler sim, notícia, não é para você sim, dar sua opinião. sim. Se você quiser dar sua opinião, você faz um podcast e põe o nome Café Brothers. Pois é, Aí você dá sua né? entendeu? E E convida quem se quiser daí, entendeu? e as pessoas e hoje outra coisa, as pessoas não sabem nem diferenciar quando ela está dando uma opinião e o que é um fato. As pessoas não sabem fazer isso também. Elas brigam, você entendeu? Uma coisa é falar que isso aqui é uma caneca, né, e fato, mas não, mas é que eu acho que essa caneca aqui ela não é branca, ela é mesclada, né, Parda, ela uma tem uma cana coisa, né. E aí o outro: "Não, mas para mim não é, porque ela". Então as pessoas começam a discutir o que eu acho como se Mas é o que fosse eu tô te falando, por exemplo, eu fiz um vídeo, né, eh, falando que em 2 anos a produção de milho vai superar a produção de soja no Brasil. E aí, cara, falei isso e a galera foi lá no comentário lá e sentou o pau, falou: "Não, isso aí só fala a opinião dele e tal". E aí o que aconteceu? O presidente da ProSoja Mato Grosso veio no meu comentário. E, cara, escreveu uma porrada de comentário, hum, uns 5, 6 comentários, uma bíblia ele hum, escreveu. Só que eu, tipo assim, lembra que eu falei do coração manso e humilde? Eu não fui brigar com ele. sim. E aí eu falei pra ele falou de uma doença que chama cigarrinha, porque o cara falou o Alex falou: "E a cigarrinha, Xana?" Eu falei: "Nós vamos fumar ela, né". Aí mas era sarcasmo, né, cara, porque Sim. a cigarrinha é uma praga, né, cara, que Sim. dá no milho, né. Eu falei: "Não, fica tranquilo, vamos fumar essa cigarrinha aí, não vai dar nada". E aí ele falando que não dá pra plantar milho de verão por causa da cigarrinha, Aham. entendeu? E aí eu falei: "Então qual que é a solução então para o problema da cigarrinha?" Porque assim, o cara levantou o problema, Sim, nós falamos do problema, sim, cadê a solução? sim, Falar só de problema é sem sim, falar, que o sim. Brasil tá uma bosta, todo mundo Mas sabe, isso, entendeu? Agora querendo saber porque assim, não adianta que a praga tá vindo cara, tá vindo as esmagadoras para o estado do Mato Grosso do Sul. Isso é uma tendência que vem dos Estados Unidos. Eu Uhum. morei numa cidade chamada Great Falls, lá em Montana, tem uma esmagadora de milho dentro da cidade. Não é 30 quilômetros, 20 quilômetros, é dentro da cidade. Por quê? Porque o etanol de milho não polui. O etanol de milho não tem a vinhaça da cana. Você sabe o que que é vinhaça? é o resíduo que fica É um negócio podre, aham. extremamente fedido. Você não aguenta ficar perto, cara. Pensa um cara uns 12 dias sem tomar banho, só fumando e bebendo. É aquilo lá. A vinhaça, extremamente fedido, cara. Aí, pô, aqui no estado, quem tiver dúvida, vai em Sonora. Sonora, que a vinhaça tá no 12 e o Sim, vento vem para cima, você não aguenta, é sim. podre. E o etanol de milho não. Uhum. O etanol de milho ele não polui, ele tem até um cheirinho de pão, sabe? Um Agradável. cheirinho de pão assado. Uma hora enjoa, sabe? Mas e aí o que que acontece? Quando vocês passar por Sidrolândia, vocês vão ver a Impasa. Abre o vidro e sente o cheiro. Não polui, é um Uhum. vaporzinho, sabe? Então o milho esmagado, ele produz 5 subprodutos. E um subproduto muito valioso, que é o DDG, que é para alimentar o gado, se você ligar hoje na Impasa e falar: "Eu quero comprar DDG", nós só tem para o ano que vem. Tá vendendo para fora do Brasil o DDG, para nutrição animal. Então nós temos 2 tipos de super álcool Sim, lá, mais o álcool combustível, Sim. que é o álcool para farmácia, enfim. sim, Então assim, não adianta beleza, é minha opinião, eu tô falando, mas é uma coisa, uma tendência sim, que a gente tá vendo que tá dando certo nos Estados sim, Unidos, e não para de construir esmagadoras no Mato Grosso do sim, Sul. Então não adianta o meu amigão lá dar esse hate em mim lá, que a minha opinião e a dele é a nossa opinião, sim. mas a gente não podemos ignorar a realidade que Exatamente. está acontecendo. E as usinas de esmagamento gera muito emprego, entendeu? E isso é uma realidade no Mato Grosso do Sul. Então, quando o produtor rural vê que não está tendo margem de lucro plantar soja, o cara fala: "Mano, não vou plantar soja", Sim, Vai pro milho. sim. entendeu? Eu vou plantar milho. É a mesma coisa se liberasse a maconha no Brasil para plantar. Cara, eu não gosto de maconha. Eu tenho amigo que gosta de maconha, é o estilo de vida do cara. E lá nos Estados Unidos, você mora em Montana, tem índio, maconha e agricultor e arma liberada para todo Sim, mundo. sim, Montana acabou? sim. Mas, ó,
é complicado, porque é outra cabeça de Não, vamos gente. descomplicar. Você tá Aqui entendendo? nós estamos para descomplicar, Outra cabeça né? de gente. Eu sou da teoria que faça o que você quiser com a sua vida, né? Não enche o saco, que o Estado não vem encher o saco da gente, Menor cada um é interferência. responsável. Mas pensa comigo, Xandó, a gente está num país em que, beleza, a gente pode ter até um código penal. A lei funciona da cabeça do juiz. Você tá entendendo? É Ó, a interpretação. gente não tem segurança jurídica nenhuma. Ela A falou, gente ela não falou sobre tem. interpretação aqui. Não, te cortando aqui. Não, Hoje eu tô falando pra caralho aqui hoje, mas né? tá bom o Meu papo. Deus do céu. Tem um amigo meu, Thiago Tamioso, ele é um cara extremamente inteligente. Eu acho que o QI dele deve ser uns 130, 140, não sei, cara. Por aí, né, Alex? Ele... O que você acha, Léo? Não, tipo, não, quando a gente tá engraçado. conversando, quando a gente tá conversando no nível, assim, de intelecto, né? Quando ele tá com as brincadeiras dele, ele não tinha, aí fica com o QI 13, ele fica com o QI, né, cara? Ele- 13 não, pô, 13 Aí cara, às vezes eu me sinto um pouco retardado, assim, sabe, perto dele. Ele falou, cara, Thiago, calma aí, vamos, volta de novo aí e tal. Não, porque tal, enfim. E aí ele falou pra mim assim, Funcional, você precisa mudar o seu jeito de comunicar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, cara, você sabia que o QI médio do brasileiro é 83? Aí eu falei, mano, não é possível, né, cara? Ele falou, não, dá um Google aí e pesquisa, cara. Eu falei, não, QI médio do brasileiro é 83. QI do macaco, 87. Eu falei, cara, não pode, mano. Então, isso é um dado científico que reflete na realidade do país. Sim, Sim, Isso é fato. Não é conversa fiada. a questão do analfabetismo funcional. sim. Exatamente. O cara lê um texto e não Não consegue consegue interpretar o texto. Talvez isso tenha um problema no judiciário. Sim. Afeta, na verdade, tudo, porque Só que, na verdade, assim, não é burrice. Isso é tendencioso. uhum, Porque nada no Brasil é feito pensando na o população. sistema educacional, ele é muito intencional nisso. Quer ver um negócio para vocês? Aí eu vou passar para vocês falar. Autoescola. Mano, sabe quanto que eu paguei na minha carteira nos Estados Unidos para tirar minha drive license lá? $8. Caramba. Estudei no aplicativo do estado, cada estado tem a sua lei, e fui lá, paguei $8 e fiz o teste no meu carro. Olha o rolê que é para você tirar uma habilitação no Brasil. O assalariado consegue tirar a habilitação? Então, a população, ela tá num emaranhado, assim, que o cara tá no... Sabe o que, tipo assim, tem uma piada, lá vem ela, você viu essa lá vem ela? A- Acho que da lâmina. É da lâmina, que o cara tá com a bosta até aqui assim, cara. O brasileiro tá aqui, ó, com a bosta até aqui assim. Ele tá tão fudido, cara, que ele só quer sobreviver, cara. Você quer. Não, na moral, vocês são da capital, cara, a galera dos bairros, o cara não consegue ir no mercado, velho. Não. Fala, mas como que você não comprou Heineken? Você comprou Polar pra tomar? Fala, mas é o que tá dando pra tomar é Polar. Você falou em piada aí, desculpa, mas a minha. Você é advogado, aí você que sabe, né? Ô, você sabe a diferença? Meu pai contava isso. Meu pai era muito piadista e advogado também. Então, processem meu pai. Ele já morreu mesmo, então tá tudo certo. É. E diz que é a diferença do inferno brasileiro pro inferno americano. Você sabe essa? O cara morreu, né? E aí, era um cara gente boa. Na hora de ir pro inferno, o cão falou pra ele: você pode escolher, tá? Tem o inferno brasileiro aqui e o inferno americano. Aí diz que ele ficou, né, duas portas, falou, posso, né, chegar perto, ouvir? Diz que chegou, pôs o ouvido assim na porta do inferno americano, Silêncio. aquele silêncio e tal, no brasileiro, ele ouviu, tava um toque pessoal, né, aquele barulheiro e Roda de tal, samba. Aí diz que ele falou, olha, desculpa, mas qual que é a diferença, né, de um para o outro? Aí ele falou, bom, no inferno americano, você toma uma xicrinha de merda todo dia. Lá que todo dia uma xicrinha de merda para todo mundo. Tá, mas e no Brasil? Aí ele falou, no Brasil é uma lata, né, uma lata de merda. Aí diz que ele falou, cara, mas eu ouviu de novo, aquela parecia tão alegre, né, aquele americano no silêncio. Aí ele falou: "Não, faz o seguinte, então eu vou para o inferno brasileiro, não Mas se não dá pra aguentou, né". voltar, né?
Dá pra voltar, mas o inferno brasileiro chegou lá, menina, aquela festa que parecia um carnaval, né? Aquela festa que ele fizeram, aí então chegou para um companheiro e falou: escuta, amigo, por que que vocês estão nessa alegria aqui, né? Se aqui vocês têm que tomar uma lata de merda, lá do vizinho ali é só uma xicrinha. Aí o cara virou para ele e falou: meu amigo, lá, Estados Unidos, todo dia uma xicrinha certinha. Isso aqui é Brasil. O dia que tem a lata, não tem a merda. O dia que tem a merda, não tem a lata. Isso daqui é uma confusão. Quem que tá contando? Quem que tomou? Quem que não tomou? Isso aqui, meu filho, é O pau tá atorando. filho. essa Puta situação. merda, cara. Que baita piada bosta, hein, mano. É pro inferno. Isso daqui é bagunçado. Lex, então coloca pra nós aí o Instagram da Cássia aí pra gente dar uma olhada aí, por gentileza. Então, caramba, Cássia, você cresceu bem, 40.000.2 seguidores, né? Da última vez que eu estive aqui foi com uns 30 mil seguidores a mais dessa última vez. Que legal demais. Então dá uma scrollada aí, Alex, pra nós. Então tem alguns destaques ali, né? Foto com o Nicolas, legal demais. E bota ali, esse vídeo aí ficou muito legal também, né? No calendário, tá rodando com a turma aí. Bota também o Instagram do Instituto ali. Vídeo polêmico do Pera aí um pouquinho, não clica ainda não. Deixa só na thumb ali mesmo, ali, então quem quer seguir ali, ó, Cássio Monteiro, Isso tal. aí. Cristã, psicóloga, líder do Juntos MS, é o partido? O Juntos é o nosso grupo de mobilização política. Ele é um braço hoje do Instituto. Tá, fundadora, Desperte Governo BR. Qual que é o seu partido, Cássio? Você tá filiado a algum partido? Sim, do PL. Sou Do PL? suplente pelo PL. Ah, tá, exatamente. você é suplente pelo PL lá, tá. Isso. Cássio, então assim, ó, que dia que é hoje mesmo? Dia 13, ontem foi Nossa, dia Puxa 12 mais um. 12 mais um, ontem foi dia dos namorados. Você recebe muito direct lá, Cássio? Como é que tá aí? Não são tantos. Tem É. alguns, mas não são Sendo muitos. modesta. Sendo modesta, até alguns conservadores, né, que tá mandando mensagem pra ela, alguns caras que estão querendo Tem que abrir um formar processo seletivo, porque é difícil filtrar as pessoas pelo direct. Mas se eu nem Ah. entende, tá? Como é que é? Daí a galera manda lá uma mensagem pra você no direct perguntando se é solteira. Tem bastante gente que manda lá? Não tem muitos, não. Eu acho que a galera respeita muito, assim, até pelo fato de Mas saber. tem uns corajosos assim que manda, pergunta assim. Tem. Mas foi Tem. engraçado esses Eu dias. Eu lembrei contar disso agora. Não quis ser indelicada, porque geralmente eu Essa foi engraçado, vou ter que falar. Eu não vou citar nomes porque eu nem lembro, mas tem uma pessoa que pediu uma reunião comigo. Não, ela pediu, ela ela queria marcar uma agenda, um tempo comigo, Ela queria enfim. encontrar, Tempo queria... de qualidade. Ai, Queria marcar. mandou, Só né? que assim, eu entendi que era uma reunião política e pedi pra minha amiga que tá me ajudando com a agenda marcar. Daí a pessoa pegou e falou pra ela: não, eu não queria uma reunião Eu queria um política. É no encontro politicamente correto. Né? E aí, daí não marcou? Não, ela gente, ela riu muito, foi muito engraçado, porque No áudio, o cara foi paquerar ela passou pro mulher da agenda. Esse aqui nunca te perguntaram assim pra você em podcast. muito envolvida. Tá. Tá. Depois dessa vida, vamos supor, mais no privado aí, coloca lá o Desperte Governo pra nós, Lex. Tá, e o Desperte Governo é um instituto, tal, Desperte Governo e Isso. tal. Efésios 5:14, beleza. O que é esse instituto aí? É um instituto com objetivo de formação moral, cívica, política e cultural, que a gente tem a intenção de despertar mesmo uma nova geração ali para que se posicione, formar liderança. Então a gente vai para as escolas, para as igrejas, para instituições, fazemos eventos de capacitação, enfim, seminários, focados em realmente levar uma mensagem que a gente possa fortalecer essa raiz moral da sociedade, né? Falando sobre princípios, valores, propósito, identidade, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, porque nós acreditamos que o futuro que a gente tanto quer para
Brasil passa por essa geração. A gente precisa preparar eles para que lá na frente, né, quando as pessoas que estão, não na política em si, quando eu falo, eu sempre reforço isso, né, que o governo do Desperte Governe não é um governo político, é um governo sobre si, é um governo sobre sua família, é um governo sobre seu ambiente de trabalho, sobre a sua escola, sobre sua faculdade, porque a gente precisa de pessoas realmente conscientes, preparadas para influenciarem todas as esferas, né, da sociedade, todas as áreas de influência. Então, nosso objetivo maior é contribuir de certa forma nessa formação, porque nós acreditamos que a crise que a gente vive no Brasil não é uma crise política, é uma crise moral. E até ontem eu ouvi algo que me marcou bastante, assim, estava num debate, estava em Brasília, estava lá com a galera do Nicolas. Chegou, só tomou um banho, Banho trocou de roupa, entrou direto. no carro e a gente veio pra cá. Ó, legal demais. Obrigado por vocês terem aceitado o convite aí. E falaram algo que me tocou profundamente, que reforçou que hoje a minha maior missão é o Instituto, porque a gente conversando ali sobre que um dos grandes temas desse ano aí político será a segurança pública, e todo mundo discutindo, mas e a raiz, né, do problema? A gente chegou num ponto em comum, que é a família, porque boa parte da galera que vai pro crime no Brasil e chega a esse ponto de ter uma insegurança, é porque não teve um pai, porque a mãe é solteira, porque então assim, a família desestruturada, o fato de não ter essa formação moral, de não ter os princípios, de não ter uma base em casa, acaba influenciando e gerando uma insegurança para todas as áreas da vida daquela pessoa, que a insegurança pública é um reflexo disso, né? Então, por isso que a nossa intenção nessa formação moral é reforçar esses valores de famílias, é incentivar uma geração, formar uma família saudável, sólida, mostrar que é possível, que mesmo que você não tenha tido uma família saudável, estruturada, a partir de você pode construir algo diferente, né? Você não precisa reproduzir esse padrão. Então, hoje a missão do Instituto é essa, é contribuir nessa formação a longo prazo e, se Deus quiser, um dia influenciar aí nessa mudança cultural do nosso país, não só no sentido de contribuir na questão de estrutura familiar, mas também na questão da importância do trabalho, de você viver por propósito, de você fazer mais do que aquilo que te pedem, né? De você contribuir de forma positiva para a sociedade, não pensar apenas no teu mundinho ali. Então, a intenção é essa, a longo prazo, a gente formar líderes capazes de mudar a história do nosso país. Lex, coloca o da Sara aí. O Instagram, vamos abrir o Instagram dela. Pode ficar tranquilo, nós não vai abrir. Sério, eu olho essa foto, eu fico Então, cara, eu falei, caraca, conhece, né? é o mais sério que burro embarcado, É. tá dizendo, então ela, Sara Guimarães, né, advogada, você é especialista em direito penal, mas você já deixou claro aqui que você não defende bandido, né? Não. Entendeu? Então, Bora, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre É. a importância do direito penal. legal demais, Alex. E coloca o nosso Instagram também, hein? Aqui, Olha, ó. A minha chefe. coloca aí o Instagram também do Café Brothers aí pra galera. Ó, que legal, também no nosso Instagram. Muito bom. E a galera segue aí, a gente tá subindo os nossos cortes aí também no Café Brothers. Beleza, Alex, obrigado demais. Gente, chegando pro final do episódio aqui, eu vou fazer algumas perguntas uma pergunta aí para vocês aí de cunho mais pessoal, né? A gente sabe que Rufem os tambores. não, o tempo Polêmica. o tempo ela é uma coisa que a gente não controla, ele vai passar de qualquer forma, né? É uma coisa que está dizendo aí, tem um amigo meu que ele é muito engraçado, que tudo para ele que acontece de BO lá no Acre, isso são fatores abióticos. Aí eu falei assim, cara, que merda que é essa, mano, de fatores abióticos? Aí ele falou, fatores abióticos é tudo aquilo que você não controla. Aí eu falei, tá bom, né, cara? Então, por exemplo, a chuva, né? Sim. A umidade, o sol. Sim. E isso me trouxe a reflexão de pensar sobre o tempo, né? Então, você tá com que idade, Cássia? Desculpa perguntar. 27. 27 anos. Pô, tá muito nova, tem quase idade para ser minha filha aí, né? Mas assim, falando sobre essa questão do tempo, você começou nessa jornada aí de estar no instituto ali. Que conselho que você daria para a própria Cássia daqui 5 anos? Nesse momento agora, tá gravando esse Caramba. podcast. Isso, pra gente revisitar. Exatamente. Tipo, cápsula do Cápsula do tempo. Que é a Cássia do futuro. Isso, para a Cássia daqui 5 anos aí, que conselho que você daria para ela?
Porque teu Instagram Story aí, você chega aí a 1 milhão de seguidores e tal. Que conselho que Sim. você daria para você daqui 5 anos? Eu acho que a principal coisa é guardar o coração e não esquecer da identidade, do porquê, né, que você nasceu, do propósito. Porque independente de números, é aquilo que pode acontecer, né, que eu não tenho dúvidas que a minha vida vai mudar bastante em 5 anos. Eu acredito que o que vale a pena é eu chegar no final da vida entendendo o porquê que realmente eu fiz tudo que eu fiz ao longo da vida. E e saber que isso valeu a pena ou não, e ter correspondido àquilo que Deus me chamou pra fazer. E você, Sara? Ah, você aí, né, já te denunciei sua idade aí também, tá. O que que Cada você diria pra Sara de 5 anos atrás, vivendo Ai, hoje? de 5 anos atrás, O que que você falaria pra Sara de 5 anos atrás? Se você pudesse encontrar ela de novo, exatamente aí dia 12+1 aí de 5 anos atrás. para ela se aproximar de Jesus o mais rápido possível, né, que assim, que quem conhece Jesus passa por qualquer dificuldade com um sorriso, né, e o melhor ambiente sem Jesus não vale a pena. E que ela precisa lembrar de tomar o remedinho todo dia de manhã, para ela não esquecer que isso é muito importante para ela se manter centrada. Faça o devocional, tome seu remédio, procure uma academia, Sara. É muito importante. Se você diria pra você. Eu Gente, diria. chegando aí no final aí, e aí, Cássio, curtiu estar com a gente nesse episódio do Café Brothers? Com certeza, é sempre um prazer estar aqui, foi muito bom retornar e espero daqui a uns meses voltar novamente, Sim. porque tem muita coisa acontecendo aí no mundo, aprendo muito também estando aqui com você, ouvindo, acho que isso é uma das melhores coisas dessas conversas, né, porque a gente acaba expandindo a nossa visão, ampliando, o nosso repertório e pra gente realmente fazer coisas efetivas, né, dentro daquilo que a gente tem se proposto, é necessário isso, então foi muito bom, obrigada aí pelo espaço novamente. E você, Sara, seu primeiro podcast? Primeiro podcast, Curtiu ficou estar para a com a gente aí? história. Foi incrível. Peço desculpa para a audiência, né? Mas foi uma alegria estar aqui, poder compartilhar. Eu tinha conversado pouco com você, Xandó, mas já tinha visto o cara, né, inteligente e de confiança, né? Porque você tem, como eu disse, a sua fama ali precede, né? As Obrigado. pessoas já falam muito de você, do seu trabalho. Então, me senti em casa, me senti à vontade aqui nesse bate-papo, ainda mais com a Cassi linda, que eu amo. E muito obrigada. Conte comigo, com o meu serviço, se precisar de advogado. Tomara que não precise, né, mas Então, aí, obrigada, obrigada. Gente, chegamos aí no final do nosso episódio, então segue aí a gente lá no Instagram, @Café Brothers, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, lá tá também os nossos shorts, os nossos cortes. Agradecer demais os nossos patrocinadores aí, Forte Incorporadora, Serero Telecomunicações, Metal Viana, Agra GPS e o Sicredi Centro-Sul Bahia. Gente, um beijão, até o próximo episódio, valeu demais.